Capítulo 7. O interrogatório. Mal saído da sala de jantar, já havia Villefort abandonado sua máscara alegre para assumir o ar grave de um homem chamado a essa suprema função de se pronunciar sobre a vida de um semelhante. Ora, apesar da mobilidade de sua fisionomia, mobilidade que o substituto tinha, como deve fazer um ator habilidoso, mais de uma vez estudado diante de seu espelho, desta vez, foi para ele trabalhoso conseguir franzir a sua testa e sombrear a fisionomia. Com efeito, à parte a lembrança dessa linha política seguida por seu pai e que poderia, caso ele dela não se afastasse por completo, influir e desviar o seu futuro, Gérard de Villefort estava nesse momento tão feliz quanto é dado a um homem sê-lo. Tornado rico por seu próprio esforço, ele ocupava aos 27 anos uma posição elevada na magistratura. Ia se casar com uma jovem e bela moça que ele amava, não apaixonadamente, mas com razão, tanto quanto pode amar um substituto do procurador do rei. Além de sua beleza, que era notável, a senhorita de Saint-Méran, sua noiva, pertencia a uma das melhores famílias dessa época. Além da influência de seu pai e de sua mãe, que, não possuindo outro filho, poderiam consagrá-la inteiramente a seu genro. Ela trazia ainda a seu marido um dote de 50.000 escudos que, graças às expectativas de herança, essa atroz expressão inventada pelos intermediários de casamentos, poderia ser aumentada algum dia por uma herança de 500.000. Todos esses elementos reunidos compunham, portanto, para Villefort, um total de felicidade deslumbrante, a tal ponto que lhe parecia ver manchas no sol, quando ele por muito tempo olhava sua vida interior com a visão da alma. Diante da porta, ele encontrou o comissário da polícia que o esperava. A visão do homem de negro o fez cair das alturas do terceiro céu, sobre a terra material onde caminhamos. Ele recompôs sua fisionomia, como descrevemos, e, aproximando-se do oficial de justiça, disse-lhe: "Aqui, senhor", disse ele. "Li a carta, e o senhor fez bem em deter esse homem. Agora me dê todos os detalhes sobre ele e sobre a conspiração que o senhor obteve." "Sobre a conspiração, senhor, nada sabemos ainda. Todos os papéis encontrados sobre ele se encontram fechados em um único pacote e depositados lacrados sobre a sua mesa. Quanto ao detento, o senhor mesmo viu pela carta de denúncia. É um tal de Edmond Dantès, imediato do bordo de 3 mastros Pharaon, que realiza o comércio de algodão com Esmirna e Alexandria e pertence à casa Morrel e Filhos de Marsella." "Antes de servir na marinha mercante, ele havia servido na marinha de guerra?" "Ah, não, senhor. É apenas um jovem." "Quantos anos?" 19 ou 20 anos no máximo." Nesse momento, e como Villefort, ao seguir a Grande Rue, tivesse chegado à esquina da rua de Conceios, um homem que parecia esperá-lo na passagem aproximou-se dele. Era o senhor Morrel. "Ah, senhor de Villefort!" exclamou o bom homem, percebendo a presença do substituto. "Estou muito contente em encontrá-lo. Imagine que acabam de cometer a desconsideração mais estranha, mais absurda. Acabam de deter o imediato de meu navio, Edmond Dantès." "Eu já sei, meu senhor", disse Villefort, "e estou chegando para interrogá-lo." "Ah, senhor!" continuou o senhor Morrel, movido por sua amizade pelo jovem. "O senhor não conhece aquele a quem acusam, e eu o conheço. Imagine um homem mais calmo, mais honrado, e eu ousaria até dizer, o homem que melhor conhece o seu ofício em toda a marinha mercante. Ah, senhor de Villefort, eu o recomendo muito sinceramente de todo o meu coração." Villefort, como se pôde ver, pertencia à parte nobre da cidade, e Morrel ao lado plebeu. O primeiro era um ultramonarquista, o segundo era suspeito de bonapartismo. Villefort olhou desdenhosamente para Morrel e lhe respondeu com frieza: "O senhor bem sabe que se pode ser suave na intimidade, probo em suas relações comerciais, sábio em seu ofício, e nem por isso ser menos culpado do ponto de vista político. O senhor sabe disso, não é?" E o magistrado enfatizou essas últimas palavras, como se desejasse aplicá-las ao próprio armador. E, ao mesmo tempo, seu olhar observador parecia querer penetrar até o fundo do coração desse homem, atrevido o suficiente para interceder por outro, quando deveria saber que ele próprio carecia de indulgência. Morrel enrubesceu, pois ele não possuía a consciência bem nítida sobre as opiniões políticas. E, inclusive, a confidência que lhe havia feito Dantès, a propósito de sua entrevista com o marechal e de algumas palavras que lhe havia dirigido o imperador, de alguma forma lhe perturbavam o espírito. Contudo, ele acrescentou, movido pelo mais profundo interesse: "Eu lhe suplico, senhor de Villefort, seja justo como o senhor deve ser, bom como o é sempre, e devolva-nos bem depressa esse pobre Dantès." O "devolva-nos" soou revolucionariamente aos ouvidos do substituto do procurador do rei.
Ah, olha só, disse a si mesmo baixinho. Devolva-nos. Esse Dante seria afiliado a algum tipo de seita carbonária para que seu protetor empregue assim, sem se aperceber, a fórmula coletiva? Ele foi detido no interior de uma taberna, pelo que me disse, creio eu, o comissário. Em companhia numerosa, ele acrescentou. Será algum clube? E então, em voz alta. Senhor, respondeu ele, pode ficar perfeitamente tranquilo. O senhor não terá feito um apelo inútil à minha justiça se o detento for inocente. Mas, se, ao contrário, for culpado, vivemos numa época difícil, e a impunidade seria um péssimo exemplo. Serei eu, portanto, forçado a cumprir com meu dever. Dito isso, como havia chegado à porta de sua casa, encostada ao Palácio da Justiça, entrou majestosamente, após haver cumprimentado com uma polidez glacial o infeliz armador, que permaneceu petrificado, no mesmo lugar onde o havia deixado Villefort. A antessala estava cheia de guardas e de agentes da polícia. Em meio a eles, vigiado, cercado por olhares de ódio, mantinha-se de pé, calmo e imóvel, o prisioneiro. Villefort atravessou a saleta, lançou um olhar de relance sobre Dante e, depois de ter tomado um maço de papéis que lhe entregaram um agente, disparou dizendo: Tragam o prisioneiro! Por mais rápido que tivesse sido esse olhar, havia sido suficiente a Villefort para fazer uma ideia do homem que iria interrogar. Ele havia reconhecido a inteligência nessa testa larga e aberta, a coragem no olhar fixo e nessa sobrancelha franzida, e a franqueza nesses lábios espessos e semiabertos, que deixavam perceber uma dupla fileira de dentes brancos como marfim. A primeira impressão tinha sido favorável a Dante, mas Villefort tinha ouvido dizer com frequência ser aconselhável desconfiar do primeiro movimento, ao acreditar ser esse o bom, que ele aplicou a máxima à sua primeira impressão, sem levar em conta a diferença que existe entre as duas palavras. Sufocou, portanto, os bons instintos, que estavam a ponto de invadirem seu coração, para tomar de assalto seu espírito. Recompôs diante do espelho sua fisionomia dos grandes dias, e sentou-se, sombrio e ameaçador, diante de sua mesa. Um instante depois dele, Dante entrou. O jovem continuava pálido, porém calmo e sorridente. Ele cumprimentou o seu juiz com descontraída polidez. Depois, procurou com os olhos uma cadeira, como se estivesse no salão do armador Morrel. Foi então que ele encontrou esse olhar distante de Villefort, esse olhar característico dos homens dos tribunais, que não desejam ter os seus pensamentos lidos e que fazem de seus olhos um vidro fosco. Esse olhar o fez compreender que se achava diante da justiça, figura de maneiras sombrias. Quem é o senhor e qual é o seu nome? Perguntou Villefort, folheando as anotações que o agente lhe havia entregue ao entrar e que, após uma hora, haviam se tornado volumosas. De tanto que a corrupção das espionagens se apega com rapidez a esse corpo infeliz que chamam de acusado. Eu me chamo Edmond Dante, senhor, respondeu o jovem com uma voz calma e sonora. Sou imediato a bordo do navio Pharaon, que pertence ao senhor Morrel e filhos. Sua idade? Continuou Villefort. 19 anos, respondeu Dante. O que fazia o senhor no momento em que foi detido? Participava do meu banquete de noivado, senhor, disse Dante com uma voz levemente emocionada. Tal era o contraste doloroso desses momentos de alegria, com a tenebrosa cerimônia que aí se desenrolava, de tanto que a fisionomia sombria do senhor de Villefort fazia, radiosamente lembrar a lembrança do rosto de Mercedes. O senhor participava do banquete de seu próprio noivado? Disse o substituto, arrepiando-se involuntariamente. Sim, senhor. Estou para me casar com uma mulher que amo há 3 anos. Villefort, tão impassível quanto o habitual, ficou, no entanto, estupefato com essa coincidência. E essa voz emocionada de Dante, surpreendido em meio à sua felicidade, foi acordar uma fibra de simpatia no fundo de sua alma. Também ele se casava, também ele era feliz, e vinha sombrear sua felicidade para que ele contribuísse para destruir a alegria de um homem que, como ele, já estava no limiar da felicidade. Essa abordagem filosófica, pensou ele, seria de grande efeito em sua volta ao salão do senhor de Saint-Méran, e ele buscou com antecedência em seu espírito, enquanto Dante esperava por novas perguntas, as palavras empolgadas com o auxílio dos quais os oradores constroem essas frases, ambiciosas de aplausos, que às vezes fazem crer numa verdadeira eloquência. Logo que seu pequeno speech, seu discurso interior foi concluído, Villefort sorriu dele mesmo, e voltando a Dante, pode continuar, senhor, disse ele. O que o senhor deseja que eu continue? A esclarecer a justiça. Que a justiça me diga sobre que ponto ela deseja que eu a esclareça, e eu lhe direi tudo o que sei. Só que... acrescentou ele, por sua vez com um sorriso. Eu a previno que não sei grande coisa. O senhor serviu sob o usurpador?
Eu estava para ser incorporado na Marinha de Guerra quando ele caiu. Diz que o senhor tem opiniões políticas exaltadas. Falou Villefort, a quem nada haviam dito sobre isso, mas que era suficientemente astucioso para fazer uma pergunta, como se estivesse fazendo uma acusação. Minhas opiniões políticas, senhor? Ai de mim! É quase uma vergonha dizer isso, mas jamais tive o que o senhor possa chamar de opinião. Tenho apenas 19 anos. Como tive a honra de dizer ao senhor, não sei nada. Não estou destinado a representar nenhum papel. O pouco que sou e que jamais serei, se me atribui o lugar que ambiciono, é ao senhor Morrel que serei devedor. Além disso, todas as minhas opiniões, não diria políticas, mas particulares, se limitam a esses 3 sentimentos. Amo meu pai, respeito o senhor Morrel e adoro Mercedes. Eis aí, senhor, tudo o que posso dizer é justiça. Como o senhor vê, é pouco interessante para ela. À medida que Dantès falava, Villefort encarava sua fisionomia, ao mesmo tempo suave e tão serena, que ele sentia voltar à sua memória as palavras de René, que, sem conhecê-lo, havia pedido indulgência ao acusado. Com o conhecimento que o substituto já possuía do crime e dos criminosos, ele via a cada palavra de Dantès surgir a prova de sua inocência. Efetivamente, esse jovem, quase se poderia dizer uma criança simples, natural, eloquente com essa eloquência do coração que jamais se encontra quando se procura por ela, cheia de afeição por todos, porque ele era feliz e porque a felicidade torna até os bons em maus. Vertia sobre seu juiz a doce afabilidade que transbordava do seu coração. Edmond só tinha no olhar, na voz, no gesto, ainda que rude e severo houvesse sido Villefort em relação a ele, consideração e bondade para com aquele que o interrogava. Por Deus, disse a si mesmo Villefort, aqui está um rapaz agradável, e penso que não precisaria fazer um grande esforço para ser bem visto por René, atendendo à primeira recomendação que ela me fez. Isso me valeria um bom aperto de mão diante de todo mundo, e um beijo encantador em um cantinho aconchegante. E a essa doce esperança, a fisionomia de Villefort alegrou-se, de maneira que, quando ele olhou para Dantès, que havia seguido todos os movimentos da fisionomia de seu juiz, sorria com um pensamento. Senhor, disse Villefort, por acaso tem alguns inimigos? Inimigos eu? Disse Dantès. Tenho a felicidade de ser tão pouco que na minha posição ainda não os conquistei. Quanto ao meu caráter, talvez um pouco arrebatado, sempre tentei suavizá-lo em relação aos meus subordinados. Tenho 10 ou 12 marinheiros sob minhas ordens. Que sejam interrogados, senhor, e eles lhe dirão que me estimam e me respeitam, não como pai, sou demasiado jovem para isso, mas como irmão mais velho. Porém, na falta de inimigos, talvez o senhor tenha algum invejoso. O senhor vai ser nomeado capitão aos 19 anos, o que é posto elevado em sua profissão. Vai se casar com uma bela jovem que o ama, o que é uma felicidade rara em todos os lugares da terra. Essas 2 preferências do destino poderão ter-lhe arrumado invejosos. Sim, o senhor tem razão. O senhor deve melhor conhecer os homens do que eu, e é possível. Mas se esses invejosos devem se encontrar dentre meus amigos, eu lhe confesso que prefiro não conhecê-los, para não ser obrigado a odiá-los. Engana-se, senhor. Sempre é necessário, ou tanto quanto possível, enxergar claro em sua volta. E, na verdade, o senhor me parece um jovem tão digno que vou deixar de lado as regras habituais da justiça e ajudá-lo a entender o mistério, comunicando-lhe a denúncia que o traz diante de mim. Eis aqui o papel acusador. O senhor reconhece a letra? E Villefort tirou a carta de seu bolso e apresentou-a a Dantès. Dantès olhou e leu. Uma nuvem passou sobre seu rosto e ele disse: Não, senhor, não conheço essa letra. Ela está disfarçada. E no entanto, se vê que foi escrita por mão hábil. Fico muito feliz. Acrescentou ele, olhando com reconhecimento para Villefort. Por estar em contato com um homem como o senhor, pois com efeito aquele que me denuncia é um verdadeiro inimigo. E pelo clarão que perpassou os olhos do jovem ao pronunciar essas palavras, Villefort pôde distinguir tudo o que ali havia de violenta energia, escondida sob uma primeira aparência de suavidade. E agora vejamos, disse o substituto. Responda-me francamente, senhor, não como um acusado a seu juiz, mas como um homem com uma falsa posição que responde a outro homem que se interessa por ele. O que existe de verdadeiro nessa acusação anônima? E Villefort lançou com desgosto sobre a mesa a carta que Dantès acabava de devolver-lhe. Tudo e nada, senhor, e eis a pura verdade, por minha honra de marinheiro, pelo amor de Mercedes e pela vida de meu pai. Fale, senhor! Disse em voz alta Villefort, depois acrescentou baixinho. Se René pudesse me ver, esperava que ela ficasse contente comigo e que não mais me chamasse um catador de cabeças.
Muito bem. Ao deixar Nápoles, o capitão Leclerc caiu doente de uma febre cerebral. Como nós não tínhamos nenhum médico a bordo, e que ele não quis deter-se em nenhum ponto da costa, pois achava-se com pressa de chegar à ilha de Elba. Sua doença piorou a ponto de, ao fim do 3º dia, sentindo que ia morrer, ele me chamou para perto dele. Meu caro Dante, disse-me ele, jure-me por sua honra fazer o que vou lhe dizer. Há nisso os mais altos interesses. Eu o juro, capitão, respondi-lhe. Muito bem. Como depois de minha morte o comando do navio lhe pertence, na qualidade de imediato, dirija-se à ilha de Elba, desembarque em Porto Ferrajo. Peça para ver o marechal e entregue-lhe esta carta. Talvez então seja-lhe entregue uma outra carta e você esteja encarregado de alguma missão. Esta missão que me era reservada, Dante, você a cumprirá em meu lugar e toda a honra caberá a você. Eu o farei, capitão, mas talvez não se chegue assim tão facilmente perto do marechal. Aqui está um anel que você fará chegar até ele, disse o capitão, e que afastará todas as dificuldades. E a essas palavras, ele entregou o anel. Foi o momento exato. 2 horas mais tarde, ele foi presa de delírio. No dia seguinte, estava morto. E o que o senhor fez, então? O que eu deveria fazer, senhor? O que qualquer um teria feito em meu lugar. Em todo caso, os últimos pedidos de um moribundo são sagrados. Porém, entre os marinheiros, o último pedido de um superior são ordens que devem ser cumpridas. Eu levantei, portanto, velas para a ilha de Elba, aonde cheguei na manhã seguinte. Mantive todo mundo a bordo e desci sozinho em terra. Como havia previsto, houve alguma dificuldade para chegar até o marechal, mas eu lhe enviei um anel, que devia servir-me de sinal de reconhecimento, e todas as portas se abriram diante de mim. Ele me recebeu, interrogou-me sobre as últimas circunstâncias da morte do infeliz Leclerc, e como esse havia previsto, entregou-me uma carta, que ele me encarregou de levar em pessoa a Paris. Eu prometi fazê-lo, pois tratava-se de cumprir as últimas vontades do meu capitão. Desci em terra, regularizei rapidamente todos os negócios de bordo, corri a ver minha noiva, que encontrei mais bela e amorosa do que nunca. Graças ao Sr. Morrel, vencemos todas as dificuldades eclesiásticas. Enfim, senhor, participava, como lhe disse, do meu banquete de noivado. Iria me casar dentro de 1 hora. E contava partir amanhã para Paris, quando, denunciado pelo que o senhor parece agora desprezar tanto quanto eu, e fui detido. Sim, murmurou Villefort. Tudo isso parece ser a verdade. E se o senhor é culpado, é porque fui imprudente. Ainda assim, essa imprudência seria legitimada pelas ordens de seu capitão. Entregue-nos essa carta que lhe deram na ilha de Elba. Me dê sua palavra que se apresentará à primeira solicitação e vá reunir-se com seus amigos. Então, estou livre, senhor! Exclamou Dante no cúmulo da alegria. Sim, simplesmente me dê essa carta. Ela deve estar diante do senhor, pois foi-me tomada juntamente com meus outros papéis, e reconheço alguns deles nesse maço. Espere, disse o substituto a Dante, que tomava suas luvas e chapéu. Espere, a quem é que ela está endereçada? Ao Sr. Noirtier, na rua Coqueron, em Paris. Se um raio houvesse caído sobre Villefort, não o teria golpeado de maneira mais rápida ou imprevista. Deixou-se cair sobre sua poltrona, de onde se havia quase levantado para alcançar o maço de papéis nas mãos por Dante, e, escolhendo-a rapidamente, retirou a carta fatal, sobre a qual ele lançou um olhar de indizível horror. Senhor Noirtier, rua Coqueron, número 13, murmurou ele, empalidecendo cada vez mais. Sim, senhor, respondeu Dante surpreso. O senhor o conhece? Não, respondeu vivamente Villefort. Um fiel servidor do rei não conhece conspiradores. Então, tratava-se de uma conspiração? Perguntou Dante, que começava, após acreditar-se livre, a sentir um terror maior do que o primeiro. Em todo caso, senhor, como já lhe disse, eu ignorava completamente o conteúdo do documento do qual era portador. Sim, retomou Villefort com voz surda. Mas o senhor sabe em nome de quem ela estava endereçada? Apenas para entregá-la a ele em pessoa, senhor. Claro que era necessário que eu soubesse. E o senhor não mostrou essa carta a ninguém? Disse Villefort, lendo e empalidecendo à medida em que ele lia. A ninguém, senhor, palavra de honra. Todo mundo ignora que o senhor era portador de uma carta proveniente da ilha de Elba e que era endereçada ao senhor de Noirtier? Todos, senhor, exceto aquele que me entregou. É demais, é mesmo demais, murmurou Villefort. O rosto de Villefort se obscurecia cada vez mais, à medida que ele chegava ao fim. Seus lábios embranquecidos, suas mãos trêmulas, seus olhos ardentes, faziam passar o espírito de Dante às mais dolorosas apreensões. Após essa leitura,
Villefort deixou cair a cabeça entre as mãos e permaneceu por instantes prostrado. Ah, meu Deus! O que está acontecendo, senhor? Perguntou timidamente Dantès. Villefort não respondeu, mas ao fim de alguns instantes, ele levantou a cabeça, pálido e perturbado, e leu a carta uma segunda vez. O senhor diz que não sabe o que contém essa carta? Retomou Villefort. Sob palavra de honra, eu o repito, senhor, disse Dantès. Eu o ignoro. Mas o que o senhor tem, meu Deus? O senhor vai passar mal. Deseja que eu toque a campainha? Quer que eu chame alguém? Não, senhor, disse Villefort, levantando-se vivamente. Não se mova, não diga uma palavra. Cabe a mim dar as ordens aqui, e não ao senhor. Senhor, disse Dantès, magoado, era apenas para socorrê-lo, só isso. Não tenho necessidade de nada, apenas uma tontura passageira, eis tudo. Ocupe-se do senhor mesmo, e não de mim. Responda! Dantès esperou o interrogatório que anunciava essa pergunta, mas inutilmente. Villefort recaiu sobre a poltrona, passou a mão gelada sobre a testa brilhante de suor e, pela terceira vez, pôs-se a ler a carta. Ah! Se ele souber o que contém essa carta, murmurou ele, e se um dia descobrir que Noirtier é o pai de Villefort, estou perdido, perdido para sempre. Vez em quando ele olhava para Edmond, como se seu olhar pudesse quebrar essa barreira invisível que encerra no coração os segredos guardados pela boca. Ah! Não tenhamos mais dúvidas! Exclamou ele de súbito. Mas em nome do céu, meu senhor! Exclamou o infeliz jovem. Se o senhor duvidar de mim, se o senhor suspeita de minha pessoa, interrogue-me. Eu estou pronto a responder-lhe. Villefort fez sobre si mesmo um violento esforço, e com um tom que desejava tornar seguro, disse: Senhor, acusações mais graves são resultantes de seu interrogatório. Portanto, eu já não estou capacitado, como acreditei no primeiro momento, a deixá-lo de imediato em liberdade. Devo, antes de tomar tal medida, consultar o juiz de instrução. E o senhor viu que forma agi com o senhor. Sim, senhor! Exclamou Dantès. E eu lhe agradeço, pois o senhor se portou mais como um amigo do que como um juiz. Muito bem. Senhor, pretendo deixá-lo ainda mais algum tempo preso. O mínimo que puder. A principal acusação que existe contra o senhor é essa carta. E como o senhor vê... Villefort aproximou-se da lareira e lançou-a ao fogo, e permaneceu ali até que ela fosse reduzida às cinzas. O senhor vê, portanto, continuou ele, eu a destruí. Ah! Exclamou Dantès. O senhor é mais do que a justiça. O senhor é a bondade. Mas ouça, prosseguiu Villefort. Depois de um tal gesto, o senhor compreende que pode confiar em mim, não é? Ah, meu senhor, ordene e eu seguirei suas ordens. Não, disse Villefort, aproximando-se do jovem. Não, não são ordens que desejo lhe dar. O senhor compreende? São conselhos. Diga, e eu os seguirei como se fossem ordens. Vou conservá-lo aqui no Palácio da Justiça, até a noite. Talvez alguma outra pessoa além de mim venha interrogá-lo. Diga tudo o que o senhor me disse, mas nenhuma palavra sobre essa carta. Eu o prometo, senhor. Era Villefort quem parecia suplicar, e o acusado quem tranquilizava o juiz. O senhor compreende? Disse ele, lançando o olhar às cinzas, que ainda conservavam a forma do papel e que esvoaçavam por baixo das chamas. Agora, esta carta está destruída. O senhor e eu somos os únicos a saber que ela existiu, e não lhe será mais apresentada. Negue-a, pois, se alguém lhe falar dela, negue-a corajosamente, e o senhor estará salvo. Eu negarei, senhor, fique tranquilo, disse Dantès. Muito bem, disse Villefort, levantando a mão à corda da campainha, e então, interrompendo-se antes de tocar. Era a única carta que o senhor tinha? Disse ele. A única. Diga-o sob juramento. Dantès estendeu a mão. Eu o juro. Villefort tocou. O comissário da polícia entrou. Villefort aproximou-se do oficial público e lhe disse algumas palavras ao ouvido. O comissário respondeu com um simples aceno de cabeça. Acompanhe este senhor, disse Villefort a Dantès. Dantès inclinou-se, lançou um último olhar de reconhecimento a Villefort e saiu. Mal se fechara a porta atrás dele, as forças faltaram a Villefort e ele caiu, quase desfalecido sobre uma poltrona. Então, depois de alguns instantes... Oh, meu Deus! Murmurou ele. Aqui se apegam a vida e a sorte. Se o procurador do rei estivesse em Marsella e se o juiz de instrução tivesse sido chamado ao invés de mim, eu estaria perdido. E esse documento, esse maldito papel me jogaria no abismo. Ah, meu pai! Meu pai!
O senhor será sempre um obstáculo à minha felicidade nesse mundo e deverei eternamente lutar contra o meu passado? Depois, repentinamente, um inesperado clarão pareceu lhe cruzar o espírito e iluminar sua fisionomia. Um sorriso desenhou-se sobre a boca ainda crispada. Seus olhos, até então, como os de um louco, tornaram-se fixos e pareceram deter-se sobre um pensamento súbito. É isso, disse ele. Sim, esta carta, que deveria ser a minha perdição, fará talvez a minha fortuna. Vamos, Villefort, mãos à obra! E depois de assegurar-se de que o acusado já não se encontrava na antessala, o substituto do procurador do rei saiu por sua vez e encaminhou-se apressado para a casa de sua noiva. Capítulo 8. O Castelo d'If. Atravessando a antessala, o comissário de polícia fez um sinal a 2 guardas, que se colocaram um à direita e o outro à esquerda de Dantès. Abriu-se uma porta, que comunicava o Palácio da Justiça com o apartamento do procurador do rei. Seguiu-se por algum tempo um desses longos corredores sombrios, que faziam arrepiar os que por lá passam, mesmo quando não têm nenhum motivo para estremecer. Da mesma forma que o apartamento de Villefort se comunicava com o Palácio da Justiça, o Palácio da Justiça se comunicava com a prisão. Sombrio monumento encostado ao palácio, e que olha curiosamente, através de todas as suas aberturas escancaradas, o campanário de Acules, que se ergue diante dele. Após inúmeras voltas no corredor por onde seguia, Dantès viu abrir-se uma porta com um guichê de ferro. O comissário de polícia bateu com um martelo de ferro, fazendo soar 3 golpes, que ressoaram para Dantès como se fossem desfechados contra o seu coração. A porta se abriu. Os 2 guardas empurraram ligeiramente seu prisioneiro, que ainda hesitava. Dantès atravessou a soleira temível, e a porta se fechou barulhentamente atrás dele. Aí se respirava um outro ar, um ar fétido e pesado. Ele se encontrava na prisão. Foi conduzido a uma sala bastante limpa, porém gradeada e aferrolhada. O resultado disso era que o aspecto de sua morada não lhe provocou muito temor. Além do mais, as palavras do substituto do procurador do rei, pronunciadas com uma voz que havia parecido a Dantès, tão cheia de interesse por ele, ressoavam-lhe nos ouvidos como uma doce promessa de esperança. Já se passaram 4 horas desde que Dantès tinha sido conduzido a seu quarto. Estava-se, como já dissemos, a 1º de março. O prisioneiro se achou logo em meio à noite. Então, o sentido da audição aumentou nele mais que o sentido da visão, que acabava de apagar-se. Ao mínimo ruído que penetrasse até ele, convencido de que viriam colocá-lo em liberdade, ele se levantava vivamente e fazia um passo em direção à porta. Mas logo o ruído desaparecia, morrendo em outra direção, e Dantès recaía sobre sua banqueta. Finalmente, por volta de 10 horas da noite, no momento que Dantès começava a perder as esperanças, um novo ruído fez-se ouvir, que lhe pareceu, dessa vez, dirigir-se para seu quarto. Com efeito, passos ressoaram no corredor e detiveram-se diante de sua porta. Uma chave girou na fechadura, os ferrolhos rangeram e a maciça porta de carvalho se abriu, deixando ver de repente, no quarto sombrio, a resplandecente luz de 2 tochas. À luz dessas 2 tochas, Dantès viu brilhar os sabres e os mosquetões de 4 guardas. Ele havia dado 2 passos para diante. Permaneceu então imóvel em seu lugar, avistando esse reforço aumentado. — Os senhores vêm me buscar? Perguntou Dantès. — Sim, respondeu um dos guardas. — Da parte do senhor substituto do procurador do rei? É o que penso. — Bem, disse Dantès, estou pronto a segui-los. A convicção de que o vinham buscar da parte do senhor de Villefort eliminava todo o receio do infeliz jovem. Ele avançou, pois, de espírito calmo, passo livre, e colocou-se ele mesmo no meio de sua escolta. Um veículo esperava na porta da rua. O cocheiro se encontrava em seu lugar. Um oficial da polícia encontrava-se sentado ao lado do cocheiro. — Então é para mim aquele veículo que lá está? Perguntou Dantès. — É para o senhor, respondeu um dos guardas. — Suba! Dantès quis fazer algumas observações, mas a portinhola se abriu. Ele sentiu que o empurravam. Antes que ele pudesse ter a possibilidade, ou até mesmo a intenção de impor resistência, encontrou-se num instante sentado no fundo do veículo, entre 2 guardas. Os outros 2 sentaram-se sobre a banqueta em frente, e a pesada máquina pôs-se a rodas com um ruído sinistro. O prisioneiro lançou um olhar através das aberturas. Eram gradeadas. Ele só havia mudado de prisão, só que essa rodava e o transportava rodando para um destino ignorado. Através das grades,
Unidas de forma a mal poder passar entre elas a mão, Dante reconheceu, contudo, que passavam na rua Casserie e que pela rua Saint-Laurent e pela rua Tarrami descia-se em direção ao cais. Ele logo viu, através de suas grades e das grades do monumento perto do qual ele se encontrava, brilhar as luzes do Conseil. O veículo deteve-se. O oficial da polícia desceu, aproximando-se da guarda. Uma dúzia de soldados saiu e colocaram-se em fila. Dante via, à luz das reverberações do cais, reluzirem seus fuzis. Será que é para mim? Perguntou-se ele, que se ordena uma tal força militar. O oficial da polícia, abrindo a porta que era fechada à chave, embora sem pronunciar uma só palavra, respondeu essa pergunta, pois Dante viu, entre as duas alas de soldados, um caminho formado para ele, do veículo até o porto. Os dois guardas que estavam sentados no banco da frente desceram primeiro, depois fizeram-no descer por sua vez. Em seguida, os que se mantinham a seu lado seguiram-no. Caminhou-se em direção a uma canoa que um marinheiro da alfândega mantinha perto do cais, preso por uma corrente. Os soldados olharam passar Dante, com uma curiosidade embotada. Num instante, ele foi instalado na popa do barco, sempre entre seus 4 gendarmes, enquanto o oficial da polícia mantinha-se na proa. Um balanço violento afastou o marco da margem. 4 remadores impulsionaram o barco para Pion. A um grito lançado da barca, a corrente que se fecha o porto foi abaixada, e Dante encontrou-se no que se chama friot, quer dizer, fora do porto. O primeiro movimento do prisioneiro, encontrando-se ao ar livre, havia sido um movimento de alegria. O ar é quase a liberdade. Ele então respirou a plenos pulmões essa brisa fresca, que traz sobre suas asas todos esses perfumes desconhecidos da noite do mar. Logo, no entanto, ele deixou escapar um suspiro ao passar diante dessa reserve, onde ele havia sido tão feliz nessa mesma manhã, durante a hora que havia precedido sua detenção. E através da abertura de 2 janelas, o barulho alegre de um baile chegou até ele. Dante juntou as mãos, levantou os olhos para o céu e rezou. O barco continuava seu caminho. Ele havia ultrapassado a Tête de Mort, encontrava-se diante da enseada do farol. Ia ultrapassar a fortificação. Uma manobra incompreensível para Dante. Mas onde é que vocês estão me levando? Perguntou a um dos guardas. Num instante, o senhor saberá. Mas então... Estamos proibidos de lhe dar qualquer explicação. Dante era metade soldado. Questionar subordinados aos quais eram proibidos responder pareceu-lhe uma coisa absurda, e ele se calou. Então, os pensamentos mais estranhos passaram por seu espírito. Como não se podia manter uma longa rota num barco como aquele, como não havia nenhum barco ancorado do lado para o qual ele se dirigia, ele pensou que iam levá-lo a um ponto afastado da costa e lhe dizer que ele estava livre. Ele não estava amarrado. Não haviam feito nenhuma menção de algemá-lo, e isso parecia-lhe de bom augúrio. Além do mais, o substituto, tão bom para ele, não lhe havia dito que, contanto que ele não pronunciasse o nome fatal de Noirtier, ele não teria nada a temer? Villefort não havia ele mesmo, em sua presença, destruído essa perigosa carta, única prova que poderia existir contra ele? Ele esperou então, mudo e pensativo, tentando enxergar com esse olho de marinheiro acostumado às trevas e habituado ao espaço, na obscuridade da noite. Haviam deixado à direita a ilha Ratonneau, onde queimava um farol, e bordejando a costa, haviam chegado na altura da enseada dos catalães. Lá, os olhares do prisioneiro redobraram de energia. Era lá que estava Mercedes, e parecia-lhe ver desenhar-se, a qualquer momento, sobre a margem sombria, a forma vaga e imprecisa de uma mulher. Como é que um pressentimento não informara a Mercedes que seu amado por ali passava, a 300 passos dela? Uma única luz brilhava nos catalães. Interrogando-se sobre a posição dessa luz, Dante reconheceu a que iluminava o quarto de sua noiva. Mercedes era a única a permanecer acordada, em toda a pequena colônia. Se lançasse um grande grito, o jovem poderia ser ouvido pela noiva. Um falso pudor o reteve. O que diriam esses homens que o vigiavam, ouvindo-o gritar como um insensato? Ele permaneceu mudo com os olhos fixos nessa luz. Durante esse tempo todo, o barco continuava seu caminho, mas o prisioneiro não pensava absolutamente no barco. Ele pensava em Mercedes. Um acidente geográfico fez desaparecer a luz. Dante voltou-se e percebeu que o barco fazia-se ao largo. Enquanto ele olhava, absorvido em seus próprios pensamentos, haviam substituído velas aos remos, e o barco avançava agora, empurrado pelos ventos. Apesar da repugnância experimentada por Dante em dirigir novas perguntas ao guarda, aproximou-se dele e, tomando-lhe a mão, "Camarada", disse-lhe, "em nome de sua consciência e em sua qualidade de soldado, eu lhe imploro a ter piedade de mim a responder-me."
Eu sou o capitão Dantê, bom e leal francês, embora acusado de não sei qual traição. Onde é que vocês estão me levando? Diga-me. E por minha honra de marinheiro, eu me submeterei ao meu dever e me conformarei com minha sorte. O guarda esfregou a orelha, olhou para seu colega. Este fez um movimento que queria dizer mais ou menos: parece-me que no ponto em que estamos, não há nenhum inconveniente. E o guarda voltou-se para Dantê. O senhor é marselhês e marinheiro, disse ele, e me pergunta para onde estamos indo? O senhor nem desconfia? De forma alguma. Não é possível. Eu lhe juro sobre o que tenho de mais sagrado no mundo. Responda-me, por favor, por caridade. Mas e as ordens? As ordens não o proíbem de me explicar o que saberei dentro de 10 minutos, de uma meia hora ou em uma hora, talvez. Simplesmente, o senhor me economizará de agora em diante séculos de incerteza. Eu lhe peço como se o senhor fosse meu amigo. Olhe para mim. Eu não quero nem me rebelar, nem fugir. Além disso, não posso fazê-lo. Para onde estamos indo? Ao menos que o senhor tenha uma venda sobre os olhos, ou que jamais tenha saído do porto de Marsella, deve, contudo, adivinhar para onde vai. Não. Então olhe à sua volta. Dantê levantou-se, relanceou naturalmente os olhos sobre o ponto para onde parecia dirigir-se o barco, e a 200 metros, à sua frente, viu-se erguer a rocha negra e escarpada sobre o qual se assenta, como que em uma superfetação de sílex, o sombrio castelo d'If. Essa forma estranha, essa prisão em torno da qual reina um profundo terror, essa fortaleza que faz viver a Marsella há 300 anos de suas lúgubres tradições, surgindo assim de repente a Dantê, que nem pensava nela, fez-lhe o efeito que faz ao condenado à morte a visão do cadafalso. Ah, não, meu Deus! Exclamou ele. O castelo d'If? E o que vamos fazer lá? O guarda sorriu. Mas não estão me levando lá para me prender-me, não é? Continuou Dantê. O castelo d'If é uma prisão do Estado, destinada unicamente aos grandes sentenciados políticos. Eu não cometi nenhum crime. Haverá juízes de instrução ou algum magistrado no castelo d'If? Eu suponho, disse o guarda, que só haja um governador, carcereiros, uma guarnição e bons muros. Deixe disso, amigo. Não faça cara de espanto. Dessa forma, o senhor me faria crer que agradece a minha boa vontade zombando de mim. Dantê apertou convulsivamente a mão do guarda. O senhor quer dizer, então, disse ele, que estão me conduzindo ao castelo d'If para me prender lá? É provável que sim, disse o guarda. Mas em todo caso, camarada, é inútil apertar tão forte. Sem qualquer informação? Sem qualquer outra formalidade? Perguntou o jovem. As formalidades estão preenchidas e a informação está dada. Assim, apesar da promessa do senhor de Villefort... Eu não sei se o senhor de Villefort lhe fez qualquer promessa, disse o guarda. O que sei é que vamos ao castelo d'If. Mas... Que diabos está fazendo? Ei! Camaradas, alerta! Com um movimento rápido como um relâmpago, que no entanto foi percebido pelo guarda, Dantê quis lançar-se ao mar, mas 4 punhos vigorosos o detiveram, no momento em que seus pés deixaram o assoalho do barco. Ele caiu no fundo do barco, urrando de raiva. Ótimo! Exclamou o guarda, empurrando o joelho contra o peito dele. Ótimo! É assim que o senhor mantém sua palavra de marinheiro? Olha o que dá a confiar nas pessoas gentis. Pois bem, agora, meu caro amigo, faça um só movimento e eu lhe meto uma bala na cabeça. Faltei com minha primeira ordem, mas eu lhe garanto que não faltarei com a segunda. E ele abaixou efetivamente sua carabina na direção de Dantê, e ele sentiu a extremidade do cano contra sua têmpora. Por um instante, ele teve a ideia de fazer esse movimento proibido, e assim terminar violentamente com a infelicidade inesperada que se havia abatido e que o havia agarrado de repente com suas garras de abutre. Mas, justamente pelo fato de que essa infelicidade era inesperada, Dantê imaginou que ela não podia ser duradoura. Depois, as promessas do senhor de Villefort voltaram-lhe à lembrança. Aliás, para dizer a verdade, essa morte no fundo de um barco, pela mão de um policial, pareceu-lhe feia e crua. Desmoronou então novamente no assoalho da embarcação, deixando escapar um urro de raiva, torcendo as mãos furiosamente. Quase que ao mesmo instante, um violento choque balançou o bote. Um dos remadores saltou sobre a rocha que a proa do pequeno barco acabara de tocar. Uma corda rangeu, desenrolando-se em torno de uma polia.
e Dante compreendeu que haviam chegado e que seu destino estava selado. Efetivamente, seus guardiões, que o seguravam ao mesmo tempo pelos braços e pelo colarinho de seu casaco, forçaram-no a levantar-se, obrigaram-no a descer em terra e o conduziram para os degraus que o levavam à porta da cidadela, enquanto que o oficial da polícia, armado com um mosquete de baioneta, seguia atrás dele. Dante, de resto, não tentou nenhuma resistência inútil. Sua lentidão vinha mais da inércia que da oposição. Ele estava aturdido e cambaleante, como um homem que se encontrasse embriagado. Ele viu de novo soldados que se postavam no declive rapidamente. Sentiu a escada e que o forçavam a levantar os pés. Percebeu que passava sob uma porta e que esta porta se fechava atrás dele, mas tudo isso mecanicamente, como que através de uma névoa, sem nada a distinguir de positivo. Ele não via nem mesmo o mar, essa imensa dor dos prisioneiros que olhavam para o espaço, com o terrível sentimento de que são incapazes de atravessá-lo. Houve uma interrupção de um momento, durante o qual ele tentou recobrar o ânimo. Olhou à sua volta. Encontrava-se num pátio quadrado, formado por 4 muralhas altas. Ouvia-se o passo lento e regular das sentinelas, e cada vez que elas passavam diante dele, 2 ou 3 reflexos que projetava sobre as muralhas, o clarão de 2 ou 3 luzes que brilhavam no interior do castelo. Via-se cintilar o cano de seus fuzis. Esperaram lá por aproximadamente 10 minutos. Certos de que Dante não podia mais fugir, os policiais o haviam soltado. Pareciam esperar por ordens. Essas ordens chegaram. "Onde está o prisioneiro?" perguntou uma voz. "Aqui está", responderam os policiais. "Que ele me siga. Vou conduzi-lo ao seu alojamento." "Vá", disseram os policiais empurrando Dante. O prisioneiro seguiu seu guia, que o conduziu efetivamente a uma sala quase subterrânea, cujas muralhas nuas e úmidas pareciam impregnadas de um vapor de lágrimas. Uma espécie de lampião pousado sobre uma banqueta, e cuja mecha nadava em gordura fétida, iluminava as paredes brilhosas dessa moradia indigna, e mostrava a Dante seu condutor, uma espécie de carcereiro subalterno, mal vestido e de fisionomia grosseira. "Aqui está seu quarto por essa noite", disse ele. "Já é tarde, e o senhor governador já está deitado. Amanhã, quando ele acordar e tiver tomado conhecimento das ordens a seu respeito, talvez ele mude seus aposentos. Na espera, aqui tem pão, água neste cântaro e palha naquele canto ali. E isso é tudo que um prisioneiro pode desejar. Boa noite." E antes que Dante pensasse em abrir a boca para dar-lhe uma resposta, antes que ele pudesse reparar onde o carcereiro tinha colocado esse pão, que se desse conta do lugar onde ficava esse jarro, antes que ele tivesse voltado os olhos para o canto onde esperava a palha, destinada a lhe servir de leito, o carcereiro já havia tomado o lampião e, fechando a porta, retirado ao prisioneiro esse reflexo embaçado que lhe haviam mostrado como que a luz de um relâmpago as paredes molhadas de sua prisão. Depois, ele se encontrou só em meio às trevas e ao silêncio, tão mudo e sombrio quanto essas abóbadas, de onde ele sentiu o frio glacial baixar sobre sua fronte ardente. Quando os primeiros raios do dia trouxeram um pouco de claridade para dentro daquele antro, o carcereiro voltou com a ordem de deixar o prisioneiro onde se encontrava. Dante ainda não havia mudado de lugar. Uma mão de ferro parecia havê-lo pregado no mesmo lugar onde, na véspera, ele havia parado. Apenas seu olhar profundo se escondia sob um inchaço causado pelo vapor úmido de suas lágrimas. Ele estava imóvel e olhava para o chão. Havia passado assim toda a noite, de pé e sem dormir um instante sequer. O carcereiro aproximou-se dele, fez em torno dele uma volta, mas Dante não pareceu enxergá-lo. Ele bateu em seu ombro. Dante estremeceu e sacudiu a cabeça. "Então você não dormiu?" perguntou o carcereiro. "Não sei", respondeu Dante. O carcereiro olhou para ele com surpresa. "Você não tem fome?" continuou. "Não sei", respondeu ainda Dante. "Você quer alguma coisa?" "Eu queria ver o governador." O carcereiro sacudiu os ombros e saiu. Dante seguiu-o com os olhos. Estendeu as mãos para a porta entreaberta, mas a porta se fechou. Então, seu peito pareceu rasgar-se em longo soluço. As lágrimas que lhe inchavam o peito jorravam como riachos. Ele se precipitou sobre os joelhos e rezou por muito tempo, repassando no espírito toda a sua vida passada, e se perguntando que crime havia cometido nessa vida, ainda tão jovem, que merecesse uma tão cruel punição. Assim transcorreu o dia. Mal ele comeu alguns nacos de pão e bebeu algumas gotas de água,
Ora permanecia sentado e absorto em seus pensamentos, ora dava voltas em sua prisão, como um animal selvagem preso em uma jaula de ferro. Um pensamento, sobretudo, fazia-o sobressaltar. É que, durante essa travessia, quando, em sua ignorância do local para onde conduziam, ele havia permanecido tão calmo e tranquilo, ele teria podido jogar-se ao mar por tantas vezes. E uma vez na água, graças à sua habilidade de nadar, graças a esse hábito que fazia dele um dos mais hábeis mergulhadores de Marsella, poderia desaparecer sob a água, escapar de seus guardiões, ganhar a costa, fugir, esconder-se em qualquer pequena enseada deserta, esperar o navio genovês ou catalão, ganhar a Itália ou a Espanha e de lá escrever a Mercedes para vir a seu encontro. Quanto à sua vida, ele não se preocuparia com isso em nenhum país. Em toda parte, bons marinheiros são raros. Ele falava italiano como o toscano, espanhol como um filho da Vela Castella. Ele teria ali vivido feliz com Mercedes e seu pai, pois seu pai teria ido juntar-se a ele, mas agora estava prisioneiro. Encerrado no castelo d'If, nessa prisão inalcançável, não sabendo o que era feito de seu pai, como estava Mercedes. E tudo isso porque ele havia acreditado na palavra de Villefort. Era de enlouquecer. E assim, Dante rolava furioso sobre a palha fresca que lhe havia trazido seu carcereiro. No dia seguinte, à mesma hora, o carcereiro voltou. — E então? — perguntou-lhe o carcereiro. — Você está mais razoável hoje do que ontem? Dante não respondeu nada. — Vamos lá — disse. — Um pouco de coragem. Se quiser alguma coisa que esteja dentro das minhas possibilidades, diga. — Desejo falar com o governador. — Ah! — disse com impaciência o carcereiro. — Eu já lhe disse que é impossível. — Por que impossível? — Porque, de acordo com os regulamentos da prisão, não é absolutamente permitido a um prisioneiro pedir isso. — Então o que é permitido aqui? — perguntou Dante. — Se for pago, uma comida melhor, um passeio e, algumas vezes, livros. — Não preciso de livros. Não tenho a menor vontade de passear. E acho boa a minha comida. Portanto, só quero uma coisa: ver o governador. — Se você me aborrecer repetindo todos os dias a mesma coisa, disse o carcereiro, eu não vou mais lhe trazer comida. — Pois bem, disse Dante, se você não me trouxer mais comida, eu morrerei de fome. Isso é tudo. A forma com a qual Dante pronunciou essas palavras provou ao carcereiro que seu prisioneiro ficaria feliz em morrer. Além disso, como todo prisioneiro, feitas as contas, traz 10 sous aproximadamente por dia a seu carcereiro. Sous, uma moeda em níquel que equivale à 20ª parte da antiga libra francesa. Ele percebeu o déficit que resultaria para ele sua possível morte e voltou a falar em um tom mais suave. — Escute, o que você deseja aí é impossível, portanto não peça mais isso, pois não existe nenhum caso em que o governador tenha visitado o quarto de um prisioneiro a seu pedido. Apenas sendo bem comportado, será-lhe permitido o passeio. E se possível que um dia, enquanto você estiver passeando, o governador passe. Então você lhe dirige a palavra, e se ele quiser responder, é problema dele. — Mas, respondeu Dante, quanto tempo eu posso esperar assim, até que esse caso se apresente? — Caramba, disse o carcereiro. 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano talvez. — É tempo demais, disse Dante. Quero vê-lo imediatamente. — Ah! Disse o carcereiro. Não pense assim num só desejo impossível, ou antes de completar 15 dias você ficará louco. Você acha mesmo? Disse Dante. Sim, louco. É sempre assim que começa a loucura. Nós temos disso um exemplo aqui. Foi oferecido sem cessar 1 milhão ao governador, caso esse quisesse colocá-lo em liberdade, que o abade que vivia nesse quarto antes de você enlouqueceu. E há quanto tempo ele deixou esse quarto? 2 anos. Ele foi libertado? Não, foi mandado para o calabouço. Escute, disse Dante. Eu não sou um abade, eu não sou louco. Talvez eu me torne um, mas infelizmente a essa hora ainda conservo todo o meu bom senso. Vou lhe fazer uma outra proposta. Qual? Quanto a mim, não vou lhe oferecer 1 milhão, pois não o teria para lhe dar. Mas vou lhe oferecer 100 escudos se você quiser. Na primeira vez que for a Marsella, descer até os catalães e entregar uma carta a uma jovem que se chama Mercedes. Nem mesmo uma carta. Apenas 2 linhas. Se eu levasse essas 2 linhas e fosse descoberto, perderia meu cargo, que rende 1.000 francos por ano, sem contar os benefícios de alimentação. Você vê, portanto, que eu seria um grande imbecil de arriscar perder 1.000 francos para ganhar 300? Muito bem, disse Dante. Escute e decore bem isso. Se você recusa levar 2 linhas a Mercedes, ou pelo menos preveni-la de que estou aqui, um dia eu esperarei por você, escondido atrás da porta, e no momento que você entrar,
Eu lhe quebrarei a cabeça com esse banco. Ameaças! Exclamou o carcereiro, dando um passo atrás e colocando-se na defensiva. Decididamente você está de cabeça virada. O abade começou assim como você, e dentro de 3 dias você estará doido varrido, como ele. Felizmente nós temos calabouços no castelo Diff. Dante pegou o banco e o fez voltejar em torno de sua cabeça. Tudo bem, disse o carcereiro. Pois bem, já que você o quer de qualquer maneira, vou prevenir o governador. Em boa hora, disse Dante, recolocando o banco sobre o chão e sentando-se nele, de cabeça baixa e os olhos arregalados, como se tivesse realmente ficado maluco. O carcereiro saiu, e um instante depois voltou com 4 soldados e um cabo. Por ordem do governador, disse ele, levem o prisioneiro para o andar de baixo. Ao calabouço, então, disse o cabo. Ao calabouço. É preciso deixar os loucos com os loucos. Os 4 soldados apoderaram-se de Dante, que caíra numa espécie de forma catatônica, e os seguiu sem resistência. Fizeram-no descer 15 degraus e abriram a porta de uma masmorra, dentro da qual ele entrou, murmurando. Ele tem razão. É preciso deixar os loucos com os loucos. A porta se fechou e Dante andou para a frente, as mãos estendidas, até que pôde sentir as paredes. Então ele sentou-se num canto e permaneceu imóvel, enquanto seus olhos, habituando-se pouco a pouco com a escuridão, começavam a distinguir os objetos. O carcereiro tinha razão. Faltava muito pouco para que Dante ficasse louco.